Eu sou o Adriano Wilson. Esse é o Carrapato. Amilcar tinha 13 anos quando perdeu o pai, e ao mesmo tempo descobriu o sentido da própria existência. Ele tinha certeza, uma certeza que ninguém tinha aos 13 anos. Ninguém conseguiu reverter o infarto do miocárdio, e ninguém conseguiria tirar da cabeça dele que ele seguiria os passos do pai. Amilcar também se tornaria médico, e ele viveria para ser um médico tão bom quanto o pai dele foi. A história que ele ouviu era que o pai dele tinha sido o primeiro médico brasileiro a separar os tipos sanguíneos e o responsável por fazer as primeiras transfusões de sangue do Rio de Janeiro. O método inovador ajudou a salvar vidas. Isso aconteceu na primeira metade do século XX. Embora os anais da hematologia brasileira não mencionem o nome do pai de Amilcar nesses anos iniciais, o menino guardou para ele aquela certeza e construiu uma vida inteira em torno dela. Foi pensando nela que ele terminou o curso ginasial no Colégio São Bento e concluiu o colegial e finalmente entrou na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. E ele encontrou as paredes habitadas por quadros imponentes dos grandes médicos que davam aula ali, homens que tinham criado a medicina brasileira do zero, médicos que também eram barões, condes e viscondes, porque a medicina só tinha chegado ao Brasil por obra e graça de Dom João VI e Dom Pedro I, o rei e o imperador que tinham transformado aqueles homens de ciência em homens nobres. E agora Amilcar caminhava entre aquela nobreza. Ele teve aulas nos anfiteatros nos quais os catedráticos ensinavam as artes médicas para uma plateia ávida por mais conhecimento. E nos melhores laboratórios, ele examinou cadáveres e descobriu os mistérios da anatomia. Se perdeu nos rios de veias e artérias, os músculos, as peles e os pelos, os ossos, as cartilagens e membranas, um mundo de novas texturas e novas funções. E ele aprendeu as propriedades do sangue humano, como o pai dele tinha aprendido antes. Um universo dentro de uma pessoa. Tudo funcionava com perfeição. Até parar de funcionar. Foi no segundo ano de faculdade que Amilcar conheceu um outro lado da medicina. Ele trabalhava no setor de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco de Assis, quando a urina dele, de repente, começou a conter mais proteínas do que deveria. Síndrome nefrótica foi o termo presente no diagnóstico de um dos professores dele, um daqueles catedráticos que ele mais respeitava. A síndrome nefrótica faz a urina ficar espumosa, causa inchaço nos tornozelos e nos pés, sensação de cansaço e aumento de peso. Amilcar ficou 30 dias internado. O médico e o professor disse que ele teria só mais 5 anos de vida. Amilcar resolveu se manter em silêncio e não dar a notícia para ninguém. Nos 2 meses seguintes, enquanto se afundava desolado na contemplação do próprio fim, na solidão dos que sabem quando vão morrer, mas não sabem o que fazer com o tempo que resta, ele começou a calcular as possibilidades que ainda tinha. Foi aí que ele lembrou da Jussara. Jussara era estudante de enfermagem que ele tinha conhecido no hospital e que tinha ajudado ele a minimizar o sofrimento daqueles dias. Quando se sentiu melhor, ele convidou Jussara para sair. E no dia em que completou 22 anos, Amilcar levou Jussara para ver o filme Sinfonia Inacabada, que fazia sucesso nos cinemas cariocas. Você quase consegue ver os dois caminhando na calçada do Odeon, na Cinelândia, ou em algum dos vários cinemas que já existiam na Zona Sul, e quase consegue sentir a ansiedade incontida nos passos dele. Ele que não sabe bem o que dizer, não sabe bem como agir, não sabe o que fará quando as luzes se apagarem. E então as luzes se apagam, e ele pensa naquela mulher que conhece muito bem o corpo dele, que já identificou os limites do corpo dele. Uma mulher que já mostrou saber fazer ele se sentir melhor.
Uma mulher que já deu carinho e conforto para ele naquelas noites de dor no hospital. E agora ele quer fazer o mesmo para ela. Enquanto os violinos e o piano tocavam uma música incompleta do austríaco Franz Schubert, que morreu aos 31 anos depois de receber um diagnóstico fatal, Amilcar construiu mais uma vez uma daquelas certezas, as certezas que para ele funcionavam como dogmas. Ele casaria com aquela mulher. E eles teriam um filho. E ele jamais contaria que ele tinha uma data para morrer. Três meses depois, os estudantes estavam casados. 3 meses depois, Jussara estava grávida. No dia 4 de junho de 1962, Amilcar teve seu primeiro filho, também batizado como Amilcar. Ele começou a fazer as contas. Ele largou a faculdade e calculou que o dinheiro da venda do consultório do pai seria suficiente para manter a família nos anos seguintes. Mas e depois? Ele ainda se angustiava com a proximidade da morte anunciada anos antes. O rosto dele estava inchado e a urina cada vez mais rara, quase inexistente, assim como a esperança de que viveria por mais tempo. Ele parou de comer sal e esperou. No ano seguinte, nasceu Carla, e os 2 bebês em casa representaram para ele um novo sopro de vida. A medicina, afinal, podia ser falha. Ele deixou de acreditar no diagnóstico do médico e passou a acreditar mais em si mesmo. O homem tinha acabado de chegar no espaço, em breve chegaria na Lua, e uma revolução prometia espalhar a primavera pelo continente. E por que ele não poderia viver mais? Aquele era um tempo de coisas extraordinárias. Amilcar começou a fazer terapia e mudou a forma de se ver no mundo. Ele prestou 2 concursos públicos, foi aprovado em ambos e voltou para a faculdade de medicina. Enquanto Jussara se virava para cuidar das 2 crianças em casa. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, porque ele não fez nada de diferente. Ele seguiu o tratamento à risca, e para descrever o que aconteceu naqueles anos de juventude renascida, ele nunca usou a palavra milagre. Ele não era um homem religioso. Mas o fato é que o tempo ia passando, e o corpo dele dava sinais de que estava voltando ao normal. O tempo podia curar tudo. Amilcar se formou em medicina e creditou o sucesso da sua nova fase ao que ele aprendeu nas sessões de terapia. Por isso ele decidiu ser psiquiatra. Ele também se inscreveu em um curso de psicanálise porque ele entendia que o autoconhecimento podia salvar vidas. Tinha salvado a dele e agora ele queria salvar outras pessoas. Amilcar foi aprovado, ele se tornaria um psicanalista. As crianças cresciam saudáveis e o casamento com Jussara, que tinha começado como uma ventania, agora soprava como uma brisa sobre a areia da praia de Copacabana. Os anos 60 acabaram e Amilcar deixou a morte para trás. Ele tinha entrado no exército por vias tortas, por um problema que só era problema porque a gente estava nos anos 50. E você sabe como eram os anos 50. Os pais de Amilcar não eram casados legalmente. Eles viviam juntos desde que o pai tinha sido traído e tinha se desquitado da primeira mulher. A infidelidade levou a esse segundo casamento, um casamento informal que tinha gerado 2 filhos. Um pequeno escândalo familiar mantido em segredo pelos pais, mas que seria revelado a Amilcar caso ele tivesse nas mãos a sua própria certidão de nascimento. A mãe relutava em entregar o documento, e atrasou tanto que Amilcar perdeu o prazo do alistamento militar. O capitão do CPOR deu então uma alternativa. Se o garoto fosse mesmo cursar medicina, como ele planejava, ele poderia servir ao exército depois de formado.
E foi assim que, em agosto de 1969, quando cursava o 6º ano na faculdade da Praia Vermelha e depois de se recuperar de uma crise renal, Amilcar viu o próprio nome numa convocação afixada no quadro de avisos do prédio. Nos primeiros dias do ano seguinte, ele se apresentou no Forte de Copacabana para 40 dias de treinamento militar. 40 dias em que ele deixou a medicina para trás. 40 dias em que ele teve que esquecer os princípios do juramento que ele tinha feito no ano anterior. 40 dias em que ele não seria treinado para salvar vidas, e sim para abreviá-las. Ele aprendeu a atirar com pistolas, fuzis, metralhadoras e canhões. Ele aprendeu a disparar granadas e a cavar trincheiras. Ele aprendeu a marchar e conheceu os limites do próprio corpo, em treinos exaustivos na areia, do forte até o leme, das 6h30 da manhã até as 5 da tarde. No final, ele estava pronto. Mas pronto para quê? No mesmo dia em que ele se formou militar, ele foi até a sala do comandante do 1º Batalhão da Polícia do Exército e ouviu um discurso violento contra o comunismo, contra a esquerda, contra as organizações paramilitares que tentavam impedir a evolução, a ordem e o progresso do país, contra os estudantes, contra os intelectuais, os artistas e a imprensa, enfim, contra tudo aquilo que estava ali, e foi orientado a tirar o paletó e a se dirigir aos fundos do batalhão, onde ele teria que examinar um preso que precisava de um atendimento urgente. Amilcar passou por uma larga porta de ferro guardada por um soldado de fuzil e encontrou o preso, seu primeiro paciente como médico militar. O preso estava nu. Era um homem velho jogado no chão molhado, com fios amarrados nas mãos e nos pés. À frente dele, um militar sentado numa cadeira, com trajes civis no corpo e um sorriso irônico nos lábios. O velho, com muito esforço, se levantou diante do médico. O militar vestiu então uma luva e acertou um soco nas costas do velho, que tossiu com violência. O militar sorriu de novo, se dirigiu ao médico e disse que o velho estava muito bem, o doutor podia ir embora. E Amilcar foi embora. Ele foi embora, mas voltou no dia seguinte, e nos dias seguintes, para atender outros pacientes, e entre as consultas ele ia descobrindo detalhes de tudo o que acontecia ali, no fundo da enfermaria do quartel. E Amilcar conversava com os pacientes, tratava as feridas deles, tentava dar algum conforto também para a alma, e deixava os pacientes todos saudáveis, todos prontos. Mas prontos para quê? Com o tempo, Amilcar se acostumou. Aquele estado de coisas virou rotina, porque o ser humano tem mesmo essa capacidade de naturalizar qualquer coisa. Um dia chamaram Amilcar para tratar de outro preso que também precisava de um atendimento urgente. Outro homem nu, com grandes manchas roxas pelo rosto, no peito, nas nádegas e nas coxas. Os lábios e o supercílio cortado. O médico toca no abdômen, uma tábua, duro como chão molhado, uma hemorragia interna no fígado ou no baço. Qualquer médico saberia que esse homem estava perto de morrer. Qualquer médico providenciaria na mesma hora uma internação urgente. Qualquer médico faria tudo o que estivesse a seu alcance para estancar aquela hemorragia. Mas Amilcar não era um médico qualquer. Ele era médico do exército. E o exército queria conversar mais com aquele homem. Amilcar foi dispensado, e no livro de memórias que ele escreveria quase 20 anos depois, ele diria que nunca esqueceu do rosto daquele homem. O homem que, como ele soube no dia seguinte, foi morto enquanto estava sob custódia militar. O homem que, por 2 vezes, durante aqueles poucos minutos em que eles estiveram frente a frente, olhou no fundo dos olhos do médico e disse 2 palavras que Amilcar jamais esqueceria. E um pouco depois disso, Amilcar foi chamado para visitar um paciente fora do Rio. As circunstâncias daquele atendimento seriam desafiadoras para qualquer médico, ainda mais para um médico recém-formado como ele. Ele foi buscado por um Opala preto que subiu a serra em silêncio, numa manhã de maio de 1971.
Amilcar não lembra se fazia sol, mas ele lembra dos 2 soldados meio taciturnos, 2 homens de poucas palavras que só quebraram o silêncio quando o Opala chegou em Petrópolis, 2 horas depois, e Amilcar teve que vestir um capuz preto sobre a cabeça. Era uma ordem. Ele obedeceu, ele cumpria ordens. E ele entendeu que o capuz era para que ele jamais soubesse de novo como chegar naquela casa. A casa ficava no alto de um morro em um bairro isolado de Petrópolis. Uma casa de paredes brancas, protegidas pelo portão de metal e trepadeiras. Uma grande árvore no jardim, um quintal com muito verde, uma varanda, alguns quartos e uma sala com lareira. Uma casa sem vizinhos, numa rua que estava sempre silenciosa, a qualquer hora do dia ou da noite. A casa pertencia a um alemão, ou a um brasileiro filho de alemão, um homem que passeava pelos cômodos espaçosos com seu cachorro dinamarquês chamado Kiel. Às vezes, ele oferecia chocolate aos visitantes. Amilcar já tinha decidido se manter em silêncio sobre tudo o que estava vendo no exército. Foi naquela manhã que ele ganhou um codinome. Porque conforme ele aprendeu logo que pôs os pés naquela casa, todos os militares deveriam ter codinomes. Codinomes para dificultar a identificação pelo inimigo naquela guerra suja. O Major Sampaio era o Teixeira. O Coronel Perdigão era o Najib. O Dr. Lobo virou então o Dr. Carneiro. E o Dr. Carneiro já tinha uma ideia do que ele encontraria naquela casa. O Major Sampaio Teixeira já tinha apresentado o caso. A paciente era uma mulher submetida a um emagrecimento forçado, estado geral precário, extremamente deprimida, com profundas perdas de tecido na barriga e em uma das coxas. Ela tinha sido atropelada e precisava de uma cirurgia. Amilcar preparou o equipamento necessário, limpou a perna da mulher, aplicou lidocaína como anestésico local e tilnembutal como anestésico geral, apenas o suficiente para ela adormecer naquela manhã. Foram 2 horas de operação, 2 horas de corte, sutura, ligamentos e reconstruções. Depois disso, a presa estava pronta. Mas pronta para quê? Ele sabia para quê. O Dr. Carneiro saiu da casa orgulhoso do bom trabalho que ele tinha feito. A cirurgia tinha sido um sucesso, afinal ele ainda era médico, e um médico competente. Ele podia se sentir orgulhoso. Dessa vez ele lembrou que aquela manhã era uma manhã ensolarada. Na 3ª ou 4ª vez que ele foi levado na casa, ele viu na frente dele o paciente mais complicado que ele já tinha encontrado. O homem era um rapaz jovem. Ele tinha acabado de fazer 24 anos. Era alto e magro, com sardas salpicadas no rosto e no peito. As coisas que ele dizia não faziam sentido. Ele dizia que era capaz de fazer chover e de fazer nascer o sol e a lua. Ele também comandava os ventos e regulava o calor e o frio do planeta. Ele precisava matar um tigre que estava à espreita dele no parapeito que dava para o jardim da casa. Um tigre no Rio de Janeiro. Os outros homens gargalhavam quando o paciente falava aquelas coisas. Mas como psiquiatra, Amilcar sabia que aqueles delírios eram consequência de um estado esquizofrênico. Ele sabia que aquele homem estava doente. E ele receitou medicamentos para tentar conter a agressividade que tomava conta do rapaz de vez em quando. Toda vez que Amilcar interagia com o paciente naquela casa em Petrópolis, toda vez que ele ouvia aquelas coisas absurdas, sempre tinha um major do lado dele.
O major Rubens Sampaio confiava que Amilcar seria capaz de tirar o rapaz daquele estado de loucura febril e deixar ele pronto para uma missão em Goiás. Sim, o rapaz tinha uma missão que o exército brasileiro considerava importante, tão importante que mandou chamar o Dr. Amilcar no Rio para tratar do caso. O tal paciente sardento, como Amilcar logo soube, deveria parar de delirar, parar com aquela história de sol e chuva e de tigres à espreita. Ele devia falar sério de novo e voltar ao mundo real para que o exército pudesse infiltrar ele em uma organização comunista de Goiás. E uma vez infiltrado, ele deveria fazer amizades, ganhar confiança, colher informações e delatar os comunistas, que mais tarde seriam levados para aquela casa. E nessa altura, o Dr. Amilcar já sabia o que aconteceria com eles. O Brasil estava em guerra. Era isso que os militares diziam. O Major Sampaio sentou então em uma poltrona na sala da casa e perguntou a Amilcar em quanto tempo o rapaz de Sarda estaria pronto para a missão. Amilcar respondeu que não via possibilidade nenhuma daquele homem viajar tão cedo, não naquelas condições. O rapaz, sentado em uma poltrona do outro lado da sala, cruzou as pernas. Seu olhar estava distante, e no rosto ele tinha um sorriso que anos depois Amilcar descreveria com a palavra altaneiro, um sorriso que se eleva muito, que permanece em grande altura, um sorriso que voa a grandes altitudes. O Major Sampaio disse então que era uma pena, que ele lamentava muito. O exército confiava que ele pudesse viajar. E então ele tirou do casaco uma pistola e disparou direto na cabeça do rapaz, que caiu como uma manga podre, um cachorro morto sem entender o motivo, um corpo a mais na longa lista de corpos nunca encontrados naqueles anos. A rua permaneceu em silêncio. No jardim daquela casa, Amilcar decidiu sair do exército. Mas agora já era tarde demais. Essa é a história que o médico Amilcar Lobo Moreira da Silva quis que a gente soubesse sobre os anos que ele passou no exército. Mas essa é uma história. Existe outra história. Uma história que começa com um nome: Inês Etienne Romeu. Quando Amilcar ouviu esse nome pela primeira vez, nenhum sino tocou na cabeça dele, mas ele jamais poderia apagar a lembrança que essa mulher acendeu quando ela invadiu o consultório dele, em fevereiro de 1981, 10 anos depois de ela ter sido operada por ele na casa de Petrópolis. A ditadura vivia então seus últimos momentos, mas Inês vivia os primeiros de uma nova vida. A lei da anistia tinha sido aprovada 2 anos antes, perdoando militares e militantes que tinham cometido crimes nos anos de exceção. Era preciso olhar para frente, esquecer o passado, o tempo cura tudo. O silêncio também. Mas Inês não estava disposta a esquecer. Amilcar atendia pacientes psiquiátricos em um consultório particular em Copacabana. A vida para ele seguiu depois que ele saiu do exército. Mas depois que Inês saiu da casa da morte, depois de tentar o suicídio 3 vezes para escapar do que ela viveu ali, depois de ser obrigada a cozinhar nua para os seus carcereiros, depois de ser estuprada 2 vezes por um deles, depois de ser libertada e escapar de uma tentativa de queima de arquivo, depois de passar outros 8 anos presa pelo regime, ela saiu da cadeia e se lembrou de um número. Era o número que eles diziam quando atendiam o telefone da casa. Naquela época era comum atender o telefone confirmando o número da linha. E graças a essa lembrança, essa singela lembrança, Inês foi capaz de percorrer a lista telefônica da cidade de Petrópolis e encontrar o endereço da casa. E encontrar o alemão que era o dono da casa. E Inês também lembrava de muitos detalhes.
Ela lembrava da configuração da casa e do chão molhado em que ela era jogada no inverno rigoroso da serra, da rotina dos ocupantes, das festas com prostitutas nas noites sem fim, do nome das pessoas que chegaram lá e de lá nunca mais saíram. Ela foi a única que saiu. E ela também lembrava dos codinomes. E entre esses codinomes estava o Dr. Carneiro. Essa era uma história que o Dr. Carneiro preferia esquecer, mas essa era a história que Inês Etienne Romeu tinha para contar. Nas lembranças de Inês, o médico não era apenas um sujeito passivo, incapaz de reagir. Não, Amilcar era ele próprio um agente, um auxiliar das sessões que se estendiam madrugada dentro naquela casa. Ele era o médico que estava ali para impedir que os presos morressem, e assim eles podiam falar até o limite, até os militares ficarem satisfeitos. Ele era o médico que media os sinais vitais e aplicava injeções de pentatol sódico, uma droga que provoca uma sensação de sonolência e induz a pessoa a falar coisas que normalmente ela não falaria. Ele era o médico que indicava os níveis de eletrochoque mais adequados. E, acima de tudo, o Dr. Carneiro era um cúmplice. Inês levou os jornalistas ao consultório de Amilcar e depois levou ex-militantes. Todos reconheceram o médico como um cúmplice do regime. E ela também levou parentes de desaparecidos, familiares desesperados que anos depois queriam ter alguma pista de seus filhos, maridos, irmãos e irmãs. Pessoas que tinham sido sequestradas e sumidas para sempre nas mãos dos militares. Foi nessa hora que, pressionado por uma história que ele gostaria de ver esquecida, acuado diante da possibilidade do fim precoce de sua carreira e de sua credibilidade médica, foi nessa hora que o Dr. Amilcar Lobo, o antigo Dr. Carneiro da Casa da Morte, resolveu se calar de novo. Ele confirmou que atendeu Inês em Petrópolis, confirmou que o atendimento tinha sido sigiloso, isso era impossível negar. Mas ele não revelou nada mais que isso. Mais tarde, Amilcar disse que sentia medo. Um medo de duas faces. A primeira face do medo era o medo de ter a carreira que ele sempre perseguiu abreviada por uma denúncia que ele sabia ter um fundo de verdade. A informação de que um médico tinha contribuído com sessões de tortura já circulava entre setores da esquerda desde 1973, quando um jornal argentino publicou o relato de uma psicanalista falando sobre as atividades militares de Amilcar. Mas aquela história tinha ficado ali, esquecida e perdida no tempo. Amilcar esperava que a denúncia de Inês Etienne tivesse o mesmo caminho. Os jornais publicaram reportagens pequenas sobre o encontro no consultório. No sábado seguinte, Amilcar recebeu uma ligação. Ele devia estar em 1 hora no QG do 1º Exército para uma reunião. Ele devia ir sozinho, se apresentar na recepção com nome falso e pegar o elevador para o 10º andar. Essa era a segunda face do medo de Amilcar. Enquanto ele subia, ele teve certeza de que seria empurrado da janela. Mas quando ele abriu a porta, ele viu do outro lado o general Walter Pires, o ministro do Exército, a figura mais importante da caserna, e ele tinha apenas um pedido para ele. E quando o general faz um pedido, ele na verdade está dando uma ordem. Amilcar precisava ficar em silêncio quando fosse abordado pela imprensa ou por Inês Etienne. O processo de abertura política do Brasil dependia do silêncio dele. A paz no Brasil dependia do silêncio dele. Amilcar apertou a mão do general e prometeu ficar em silêncio. Ele decidiu sair do Rio por um tempo, fechar o consultório e nunca mais tocar no assunto. Ele esperava que nunca mais precisasse processar aquelas memórias. Mas nunca mais é tempo demais. Se você fizer um esforço, talvez você consiga enxergar esse homem no fim da vida, plantando bananas e tomates em um pequeno sítio em Vassouras, no interior do Rio. Um homem que perdeu uma filha, atropelada aos 15 anos. Um homem que viu as filhas de outras pessoas morrerem e não fez nada. Um homem que vive atormentado por um passado que ele talvez não tenha escolhido ter.
Ele não é mais militar e não é mais médico. Ele perdeu o direito de exercer a medicina depois que um julgamento do conselho concluiu que ele feriu a ética profissional de uma forma imperdoável. Talvez você consiga ver Maria Helena, a terceira mulher de Amílcar Lobo, sendo apontada na rua como a esposa e depois a viúva de um homem que cometeu um crime que a história não deveria perdoar. A viúva de um torturador. Talvez você sinta o peso dessa palavra afundando Amílcar no próprio remorso. Talvez você veja Alessandra, a outra filha de Amílcar, descobrindo toda a verdade sobre o pai e depois tentando defender a memória do pai em debates acalorados na faculdade de jornalismo. Mas defender a memória de um torturador? Talvez o médico Amílcar Lobo, o doutor Carneiro da Casa da Morte, talvez ele tenha sido mesmo um torturador. Mas se ele tivesse sido um torturador, ele foi um torturador diferente da maioria dos outros. Porque em 1986, 5 anos depois de ser encontrado por Inês Etienne Romeu, depois de muito refletir e elaborar a história da própria vida, mas principalmente depois que o Brasil já não era mais governado por militares, Amílcar Lobo finalmente decidiu falar tudo o que sabia. Ele convocou uma equipe de jornalistas da revista Veja e confirmou a história que Inês vinha contando e tentando provar há 15 anos. Ele confirmou que tinha presenciado cenas de tortura. Ele confirmou que tinha visto militantes de esquerda em estado deplorável nas dependências do Exército e que tinha tratado deles após sessões de tortura, contrariando tudo que as Forças Armadas vinham dizendo sobre o tema. Ele confirmou aquelas 2 palavras que ele ouviu da boca de um preso torturado anos antes, aquelas 2 palavras que ele nunca esqueceu. E as 2 palavras que ele ouviu eram as palavras Rubens Paiva. E ele confirmou que o ex-deputado Rubens Paiva tinha sido torturado e morto pelo Exército, o que era uma coisa que o Exército ainda negava e nega até hoje. Ele confirmou que os soldados, os capitães, os tenentes e os coronéis e todas aquelas pessoas com que ele tinha trabalhado no Exército eram sim torturadores. Alguns eram até homens sádicos. Ele contou pela primeira vez sobre o assassinato a sangue frio de Vitor Luiz Pampadreou e depois ajudou o irmão dele a tentar recuperar o corpo. Ele publicou o nome do assassino, o Major Rubens Sampaio, o Teixeira da Casa da Morte. Ele deu entrevistas para todo mundo que procurou ele. E depois ele escreveu um livro contando mais detalhes. E é também graças a esse livro que hoje a gente sabe os nomes de muitos criminosos da ditadura. Muitos dos que foram denunciados ali subiram na carreira militar, escalaram a hierarquia das Forças Armadas e viraram generais. E suas famílias até hoje recebem pensão do Estado brasileiro. Amílcar morreu de um ataque cardíaco aos 58 anos, em 1997, com um estrabismo que ele desenvolveu depois do primeiro atentado que ele diz ter sofrido. A viúva Maria Helena disse que a doença cardíaca que matou o marido começou depois do segundo atentado, quando 3 homens nunca encontrados pela polícia invadiram o consultório dele e aplicaram uma injeção misteriosa que fez ele dormir por 3 dias consecutivos. O médico morreu com a certeza de que foram 2 tentativas do Exército Brasileiro de queimar o arquivo vivo que ele era. Como militar, ele conhecia os métodos dos militares. Quando Amílcar finalmente morreu, acabaram com ele também os pesadelos que atormentaram um psiquiatra que nunca conseguiu concluir o curso de psicanálise, porque nenhum psicanalista aceitou atendê-lo. Nesses sonhos, que a viúva revelou em entrevistas depois, Amílcar está numa sala escura e um homem é interrogado no pau de arara. Entre socos, chutes e choques elétricos, ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio apesar de tudo. O homem olha fixamente para Amílcar
ele segue em silêncio. Talvez ele tenha no rosto um sorriso altaneiro. Amilcar pode ter visto cenas como essa muitas vezes nos anos em que ele serviu como militar. Cenas em que ele viu o ser humano ser reduzido a um farrapo em nome da democracia, da ordem e do progresso. Mas nesses sonhos que perseguiram o médico até o final, o homem amarrado no chão da casa da morte é ele mesmo. Esse episódio do Carrapato foi escrito por mim, Adriano Wilson, em setembro de 2024 e gravado aqui na minha casa, na Zona Leste de São Paulo. Para pesquisa, me baseei no livro A Hora do Lobo, A Hora do Carneiro, que o psiquiatra Amilcar Lobo publicou em 89. Eu também consultei fontes originais no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem um acervo muito útil, muito completo, com muitos arquivos, inclusive online. Foi lá, por exemplo, que eu achei a carta que a Inês Etienne Romeu escreveu para a OAB, relatando tudo o que ela tinha passado na Casa da Morte. E não daria para escrever esse episódio sem os relatórios da Comissão Nacional da Verdade e sem as reportagens dos jornais e das revistas que cobriram a história do Amilcar Lobo. Muito obrigado aos amigos e às amigas desse podcast que estão apoiando ele pelo Apoia-se. E muito obrigado também para quem está falando sobre o Carrapato por aí. A divulgação no boca a boca agora é ainda mais importante por causa do fim do Twitter, que era a rede social onde eu tinha mais seguidores. Se você está ouvindo esse podcast no futuro, se é que ainda existe algum futuro, hoje a gente está sem acesso ao Twitter no Brasil, porque o bilionário que é dono do Twitter está totalmente fora da casinha. Tomara que a gente não precise mais dele e nem da rede social dele. Você pode então me seguir lá no Blue Sky, que é uma rede social mais saudável, pelo menos por enquanto. Também no Instagram. Pode me procurar lá no @AdrianoWilson. Se hidratem, se cuidem e a gente se ouve em breve.